de falta de vergonha na cara. Uma tarde pra gente falar de falta de vontade. Uma tarde pra gente falar de falta de sangue nos olhos. Uma tarde pra gente falar de soberba. Uma tarde pra gente falar de erros antigos de um Flamengo que só tem vergonha na cara em determinados momentos. Porque o que aconteceu no jogo entre Flamengo e Fortaleza, aí é claro, muita gente vai falar, respeite o Fortaleza, com todo o respeito ao Fortaleza. Fortaleza merece todo o respeito, até porque quis jogar futebol ontem. O Fortaleza entrou em campo ontem dando peso ao Campeonato Brasileiro. Enquanto esse Flamengo, cheio de rei na barriga e jogador milionário, não correu no primeiro tempo. Porque, deixa eu falar uma verdade, você ganhar 500 mil, 1 milhão, 1 milhão e meio, 2 milhões, mais de 2 milhões, porque tem jogador que ganha mais de 2 milhões, para não correr dentro de campo, para dar desculpinha depois, como fez o Felipe Luiz, que teve 3 dias de descanso. Isso é um absurdo. É um absurdo ver o que o Flamengo fez no primeiro tempo da partida. É um Flamengo que não corre. Parece time daquele jogo das lendas, sabe? Do futebol, jogadores que encerraram a carreira, que vão brincar, que o Ronaldinho Gaúcho fica dando pedalada. Parece isso. É um time sem vontade, sem culhão, sem coragem. Um jogador que custou 22 milhões de euros, e tem que ser falado isso, e que tem medo de chutar a bola pro gol. Não dá pra ver o Samuel Lino cara a cara com o goleiro, vendo o Arrascaeta marcado, porque ele viu o Arrascaeta marcado. Todo mundo viu. Só que ele teve medo de chutar pro gol. Um jogador, e aí eu falo, tem que ter paciência pras críticas, pras vaias. Tem que ter. Tem que deixar o cara se adaptar. Agora, você ser jogador de peso, você ser o jogador mais caro da história de um gigante como o Flamengo, e você ter medo de chutar pro gol, aí você tem que ser exposto. Aí você tem que ser falado. Porque claro, foi um Flamengo ontem desorganizado? Foi. Felipe Luiz demorou para mexer? Demorou. Mas o principal erro desse Flamengo não é o treinador. São jogadores que só jogam quando eles decidem jogar. Isso não pode ser considerado normal. Isso não pode ser levado na normalidade. É um time muitas vezes frouxo. É frouxo. Aí vem o Jorginho depois me falar na entrevista. Os times quando enfrentam o Flamengo, eles jogam como nunca. Pelo amor de Deus. Olha o elenco do Fortaleza. Olha o elenco do Flamengo. Pra bolinha fajuta que o Flamengo jogou no primeiro tempo. Era pro Flamengo ter levado 2 no primeiro tempo. É um time sem vergonha. Essa é a verdade. Porque agora vai ter que dar vida lá em Avejaneda, lá contra o Racing. Eu espero ver vontade. Porque senão, aí é pra humilhar esse elenco. Um elenco que joga só quando interessa. Um elenco que muitas vezes, eu sempre falo isso, parece que os jogadores do Flamengo, eles entram em campo assim. A qualquer momento, a gente vai ganhar. A gente tem técnica, a gente tem talento. Somos o elenco, um dos elencos mais caros do Brasil. Dinheiro e técnica não ganham título. O que ganha título é culhão. O que ganha título é coragem. O que ganha título é misturar o talento, claro, com a vontade de vencer. Coisa que você muitas vezes não vê nesse Flamengo. E aí é bom a gente deixar claro, para não falarem, um jogo isolado e o pilhado já tá gritando. Aí eu peguei aqui, né? Vamos lá. O Santos está na parte de baixo da tabela. O Ceará está na metade de baixo da tabela. O Grêmio está na metade de baixo da tabela. O Fortaleza
está na zona do rebaixamento. Contra esses quatro clubes, o Flamengo só somou um ponto. Esse time sem vergonha na cara, que muitas vezes abdica de jogar futebol. Isso tem que ser falado. É um time bom pra caramba, é um time que pode ganhar título, é um time técnico, é um time caro. É bom a gente dizer isso. Ah, pilhado, mas pode ganhar título. É obrigação ganhar título. Com o valor que tem esse time do Flamengo. É obrigação. Agora, o que não dá pra aceitar, o que o torcedor não pode aceitar, é um time que só joga determinados jogos. E eu canso de ver torcedor. Se Flamengo gosta de jogar contra time grande, time campeão tem que jogar contra todo mundo. Pontos corridos. O jogo contra o Fortaleza ontem valia a mesma coisa que o jogo contra o Palmeiras no fim de semana. Então, é um Flamengo. Para mim, o grande desafio do Felipe Luiz. Ele já mostrou ser um treinador talentoso. Claro que ele vai ter os erros dele. Agora, o maior desafio desse cara é tirar a frouxidão e a soberba desse elenco. Elenco frouxo, elenco que tem medo de chutar, elenco que tem medo de finalizar com medinho de ser vaiado porque perdeu o gol. Elenco que só entra em campo em determinados jogos. Isso que o Felipe Luiz tem que fazer. A tempo da quarta-feira. Porque se quarta-feira foi esse futebolzinho fajuto que a gente viu no primeiro tempo, é pro Flamengo levar goleada do Racing na Argentina. É goleada. É pra sair humilhado da Libertadores. Então, que o Flamengo tome vergonha na cara, que o Felipe Luiz consiga mostrar para esses jogadores o peso que tem a camisa que eles estão vestindo. Eles não podem jogar só quando eles querem. Eles não podem correr só quando eles querem. Eles têm que misturar o talento que eles têm com a disciplina, com a força, com a intensidade, com a vontade e, acima de tudo, com a coragem. Com a coragem que os jogadores do Flamengo muitas vezes não mostram. Inclusive, o seu principal reforço na temporada. Para mim, tem que haver paciência com o Samuel Lino. Mas não pode passar batido aquele lance ridículo de ontem. Não pode. O cara de frente pro gol, vendo o companheiro marcado, porque todo mundo viu que o Arrascaeta estava marcado, ele simplesmente teve o medo de chutar. E aí, aumentando ainda mais a anotação que eu fiz, que eu só peguei os times da metade de baixo da tabela, contra Santos, Ceará, Grêmio, Vasco, Bahia e Fortaleza, nós estamos falando aí de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jogos, o Flamengo somou 3 pontos. 3 pontos. Sendo favorito na maioria deles. Mas teve o Cruzeiro. Aí, amigo, são 2 times ali brigando pela liderança, todo mundo já imaginava. Agora, um Flamengo que depois do Super Mundial de Clubes está literalmente, com a sua falta de vontade, entregando o brasileiro para o Palmeiras, tá entregando. Então, que tome vergonha na cara a tempo e que não decida jogar apenas alguns jogos. Aí vem o Felipe Luiz dizendo, é minha convicção que importa. O Flamengo tá com 3 dias de descanso. A maioria dos times estão com 3 dias de descanso. E essa apatia, essa frouxidão, esse corpo mole do Flamengo, você praticamente só vê no Flamengo. Você praticamente só vê no Flamengo. Esse modo, né, que o próprio Mauro César Pereira já apelidou de modo banana, ele é assim no Flamengo, ó. É um estalo. Um estalinho vira modo banana. Aí, um estalo vira um time competitivo. Isso não pode acontecer. É inaceitável o que a gente viu ontem na Arena Castelão. Inaceitável a postura do Flamengo. E resumindo mais uma vez, um time frouxo, sem vontade, sem culhão, sem coragem, sem sangue nos olhos. Uma boa tarde, Flávio Prado, Mauro César Pereira, meu amigo Marcos André, que ontem nos falamos depois do jogo, e ele, com razão, tirou onda com a minha cara. Tem que tirar onda com a cara, sim, de quem acredita no sangue no olho desse time frouxo, que a gente está vendo mais uma vez afrouxar. E aí, esse é o problema do torcedor. É que se vencer na quarta-feira, vai falar, viu, pilhado? Flamengo tá na final. É isso que eu quero.
Que o Flamengo jogue para estar na final. E não que o Flamengo seja o Flamengo frouxo que foi contra o Fortaleza, senão aí sim, meu amigo. Aí ele vai voltar pro Brasil e humilhado. Agora, se jogar os que sabe, se tiver coragem, é favorito até lá na Argentina. Até lá na Argentina. E é por isso a cobrança. Porque você cobrar o que você sabe que não vai acontecer, você não precisa cobrar. Agora, se esse time do Flamengo, com o elenco que tem, tiver a vontade de ganhar em todos os jogos, se torna praticamente, se não for contra um Palmeiras da vida, imbatível. Mauro César Pereira, um primeiro tempo ridículo e, de verdade, eu acho que o Felipe Luiz vai ter um grande desafio para tornar esse time corajoso e, acima de tudo, Mauro, um time com brilho. Não dá para levar na normalidade aquele primeiro tempo ridículo e ainda ouvir jogadores dizendo: entendemos errado o jogo, que foi o caso do Arrascaeta, no primeiro tempo. Aí o Jorginho: todo mundo joga o melhor jogo da vida contra o Flamengo. Não dá para ficar aceitando essa desculpinha com um primeiro tempo ridículo como ontem, Mauro César Pereira. Mas já não é a primeira vez, né? Já teve o Central Córdoba, teve o Santos, teve o Estudiantes lá na Argentina e agora, vira e mexe, eles têm esse tipo de atuação. E ontem, pelo que apurei, a justificativa para essa moleza toda foi que o time estava muito desgastado pelos jogos que fez em sequência contra Botafogo, Palmeiras e Racing. Ok, mas se estava assim, e de fato o time parecia, em alguns momentos, meio esgotado, sem ter a mesma competitividade que poderia apresentar, então era melhor colocar um time reserva. Sério, 11 reservas. Matheus Cunha, Emerson Royal, a zaga da base. Pô, a zaga da base. Iago e João Vitor jogaram juntos várias vezes, inclusive aquele contra o Barcelona, na final lá do Mundial de Clube Sub-20. Vinha na esquerda, Everton Araújo, Alan e Saul, 3 caras no meio campo para marcar, e um ataque rápido, com o Alacian, Juninho e Michael. E ao invés de dar o contra-ataque para o Martim Palermo, que deitou e rolou em cima do Felipe Luiz, o técnico do Fortaleza, o argentino, dá a bola para o Fortaleza e fala: vem que eu vou jogar em contra-ataque. É o que ele deveria ter feito. Se perdesse, perdi com 11 reservas, poupei o jogador titular, que quarta-feira é o objetivo. Não dava para jogar os 4 jogos, estava arriscado a perder. Aí tem que bancar. Estava arriscado a perder com os titulares. Que ontem ele colocou a força máxima de momento. Só não jogou quem estava suspenso, machucado, e o Alexandre, que sempre merece mais cuidados. O De La Cruz não jogou não porque está machucado, porque não treinou durante a semana porque estava com a virose. Mas será que não dá para o cara ficar no banco, jogar uns minutos pelo menos? Também é outra coisa questionável, né? E aí tem várias situações. Por exemplo, ele ontem precisava de gol. Segundo tempo, insiste em jogar por dentro. O jogo era para atuar pelos lados, insiste em tentar entrar pelo meio. Isso funcionou contra o Palmeiras, funcionou contra o Botafogo, mas não estava funcionando ontem. O Fortaleza bloqueou os caminhos ali pela faixa central do campo e o time insistindo em jogar por ali. Aí joga a bola na área. Aí você tem um centroavante que é o Juninho, porque o Alacian não é centroavante, né? Já estava no campo, deveria ter entrado antes, entrou só depois de alguns minutos. Ele põe o Juninho com 42. Gente, é o que você tem, o Juninho. Foi aprovado, não foi? O cara não joga, o cara não tem... Entra com 42 minutos, teve lá uma chance no fim, coitado. Entra lá e se vira. Você tem pouquíssimo tempo para pegar na bola, quando você esquenta no jogo, acabou. Por quê? O Bruno Henrique. Por que o Bruno Henrique de novo? Porque disse já publicamente que não gostaria de jogar como centroavante. Tira o cara, preserva até o cara, bicho. O Bruno Henrique está se desgastando. O cara que tem uma história incrível no clube está desgastando a imagem dele. Porque entra, não consegue render, acha que está fora de posição. O que foi o Plata ontem? O Samuel Lino está sem confiança nenhuma. Quem tem que dar confiança é o técnico. Essa jogada aí é culpa dele e do Felipe. O Felipe tem que dar um esporro no dia a dia e falar: cara, você vai chutar no gol. Vai chutar no gol, quando tiver oportunidade. Claramente ele pipocou, Aí ele cruza para o Arrascaeta, que estava marcado. Era um chute cruzado ali, ele e o goleiro. Dava para finalizar, poderia não ter feito o gol, mas que chute no gol. Chuta, como foi na bola que o Cambeses defendeu, que foi a melhor defesa da partida na quarta-feira, foi do goleiro do Racing, no chute do Lino, que resvalou do Martirene, o goleiro fez uma defesa sensacional, mas chutou no gol. Isso aí, chuta no gol, não chutou. É muito nítido que está sem confiança. E ele não está sendo nem acionado naquilo que ele tem de melhor, que é o jogo muito perto da linha lateral para ir no mano a mano. O Flamengo tentou contratar o Okafor, tentou contratar o Mickey Johnston e acabou contratando o Samuel Lino. A alegação sempre foi: jogador para abrir a defesa com drible.
Tem que forçar, então, a jogada em cima dele, tem que dar confiança pro cara, ou então tira do time, preserva, solta depois. Isso tudo é trabalho do técnico. E, assim, uma outra coisa que me chama a atenção, o Felipe Luiz, eu entendo que ele quer falar para dentro do grupo, ele não quer queimar o jogador, mas tem horas, cara, que você também tem que falar para fora. Ele precisa se ligar um pouco nisso. Falar para fora é falar para a imprensa e para o torcedor. Não dá para chegar no coletivo como o de ontem como se nada tivesse acontecido. Você tem que perceber no olhar do sujeito que ele está indignado consigo mesmo e com os jogadores dele. A informação que eu tive é que estava todo mundo cabisbaixo no vestiário. Cara, não tem um cara para pegar e dar um bico no balde, falar um palavrão no vestiário, falar, pô, é assim? Sabe, tem que ter um pouco de brios também, cara. Existe um aspecto psicológico no futebol também, indignação, com você mesmo, quando você faz um trabalho ruim, sabe, de cobrança de um com o outro. Sinceramente, assim, eu acho que a gestão anterior passava muita mão na cabeça. E essa agora parece que tem um certo... A gestão que fala do futebol no todo, né? Não só do clube, tem um certo receio de mexer em primadona. Sabe, o jogador tem que ser cobrado também, tem que ser cobrado duramente. Ontem foi, assim, do técnico ao jogador, todo mundo está errado. E o Boto tem que fazer o papel dele, ele é o cara que tem que cobrar, tem que conversar, tem que dar bronca. Ele foi contratado como um diretor esportivo, diretor de futebol de viés técnico, um cara que possa falar sobre as coisas do jogo. Então ele tem que entrar no circuito também. E vou mais longe. Depois do jogo como o de ontem, eu acho que o presidente do clube não tem que frequentar a CT. Ele tem que ir em duas situações, para dar parabéns e para dar esporro. O BAP tem que aparecer no CT amanhã, na representação dos jogadores, na minha opinião. E ter uma conversa dura com os jogadores. O que mais vocês querem? O que está faltando? Estamos aqui fazendo o quê? Né? Porque ontem, um empate já valeria para o Flamengo. Se tivesse entrado com o time reserva empatado, a torcida entenderia. E aí tem que ser muito transparente. Ó. Não adianta, se eu coloco os titulares, os caras não rendem, vocês vão reclamar. Preservei para quarta-feira. Aí você tem que também se comprometer a fazer uma grande atuação na Argentina. O que houve? Não pontuou, perdeu, fez um vexame ridículo, né? E na quarta-feira está mais pressionado do que nunca. E ainda ofereceu ao Palmeiras uma ótima oportunidade. O Palmeiras pode colocar 11 reservas hoje, perder para o Cruzeiro, ele segue líder. E guardar os seus titulares para quinta-feira. Se o Flamengo vencesse ontem, o Palmeiras ficaria num dilema. Pô, ponho os titulares agora, perco a liderança, o que eu faço? Então foi ótimo. O Palmeiras hoje pode colocar um time que não sejam 11 reservas, um time misto, que mesmo que ele venha a perder para o Cruzeiro, ele segue na liderança do campeonato. Então foi ótimo. E guarda seus jogadores para a missão dificílima que terá contra a LDU, jogando em casa, tendo que fazer 4 gols. É um Flamengo, né, Marcos André, que eu vou perguntar para você, porque você foi jogador, né? E foi jogador de altíssimo nível. Aí vem o Felipe Luiz tentando defender o seu time, né? Tentando defender os jogadores. Estamos descansando de 3 em 3 dias. Bom, a grande maioria dos adversários também tem pouco descanso. Agora o Flamengo tem menos porque está jogando Libertadores. E isso aí é normal. Geralmente quem está em fase final de mata-mata vai ter menos descanso. Agora, você dá uma desculpa como essa para o Bruno Henrique, que não está jogando de 3 em 3 dias. Você dá uma desculpa como essa para o Danilo, que não está jogando de 3 em 3 dias. Você dá uma desculpa como essa para o Samuel Lino, que não chuta uma bola gol cara a cara. Ele estava cara a cara com o goleiro. E ele preferiu tocar para um jogador marcado. Você dá uma desculpa como essa para o Ayrton Lucas também não serve, porque não está jogando de 3 em 3 dias. O Flamengo estava desfalcado ontem. O Flamengo tinha 6 desfalques. O Flamengo ontem. Ou seja, muito jogador que estava em campo ontem não está descansando de 3 em 3 dias. É uma desculpinha esfarrapada. Aí a pergunta que eu te faço, Vamp, nós temos um Flamengo hoje onde o principal jogador é o Arrascaeta, que faz uma temporada brilhante, mas que é o cara do lampejo, é o cara da genialidade. Ele não vai ficar aparecendo o jogo inteiro. Mas o Arrascaeta é isso, ok. Agora, não dá para todo o resto do time, Marcos André, ficar achando que sempre vai ter uma genialidade, sempre vai ter um lampejo, sempre vai ter um lance pontual ou individual e ficar nesse nhaca que tá.
O Flamengo precisa acordar. Você mesmo já disse aqui, né, Vamp? Eu acho que foi você. Você disse, é normal que um time técnico corra menos. Eu não sei se foi isso que você falou. Ou tenha menos intensidade. Mas não pode ser. Não pode. Porque se esse Flamengo ficar nesse ranço que tá, esse bicho preguiça que é o time do Flamengo, com todo o talento, Vamp, ele não vai ganhar título nenhum. Ele vai ficar cheio de talento, cheio de técnica, cheio de lances individuais, mas na hora da pegada do vamos ver, de ganhar título, pode escapar por causa dessa frouxidão.